Quando os antigos sábios observavam o ser humano, viam algo muito sutil. O ego não é apenas a ideia de ser superior aos outros. O ego é a própria ideia de ser alguém. E é justamente isso que raramente é percebido. Procure o ego e você não encontrará. Encontrará apenas pensamentos dizendo que ele existe. O ego não é um objeto dentro de você, não é uma entidade, não é uma alma, não é um centro real. É um processo, é uma atividade da mente, é um constante ato de fabricação. A cada instante, a mente está dizendo: eu sou isto, eu não sou aquilo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu temo, eu fui, eu serei. Esses pensamentos se unem como galhos entrelaçados e criam a ilusão de uma pessoa sólida. Mas a pessoa sólida nunca é encontrada. O que existe é apenas o fluxo. O rio existe, mas onde está a água que permaneceu a mesma desde ontem? O ego não quer apenas possuir coisas. Ele quer possuir a própria existência. Ele quer transformar algo vivo e ilimitado em algo definido. Ele quer responder: quem sou eu? Mas a vida nunca responde, porque a vida não é uma definição. A vida é movimento. O tal é movimento. O ego tenta congelar aquilo que o tal mantém fluindo. É por isso que surge o sofrimento. Imagine alguém tentando segurar um rio com as mãos. Quanto mais aperta, menos possui. Assim é a relação do ego com a vida. O ego não é o problema. O problema é acreditar que ele é real. Quando você olha um mapa, sabe que ele não é o território. Mas o ego é como um mapa que passou a acreditar que é a própria Terra. O nome não é a coisa. A descrição não é a realidade. A identidade não é o ser. Você diz: sou engenheiro, sou pobre, sou rico, sou inteligente, sou fracassado. Mas isso são apenas etiquetas. O céu jamais se torna menor porque alguém o chamou de céu. A montanha jamais muda porque recebeu um nome. Da mesma forma, seu verdadeiro ser permanece intocado por qualquer definição. Observe atentamente. Neste exato instante, onde está o ego? Agora, neste exato segundo, sem pensar no ontem, sem imaginar o amanhã, onde ele está? Você encontrará apenas presença, silêncio, consciência, vida. O ego precisa de tempo para existir. Ele é uma história, uma narrativa, uma lembrança organizada,
uma projeção contínua. O tal, por outro lado, vive apenas aqui. Por isso, os sábios permanecem no presente, pois o presente é o lugar onde o ego enfraquece. O ego também pode ser espiritual. Aqui existe uma armadilha que poucos enxergam. O ego pode abandonar riqueza, pode abandonar fama, pode abandonar poder e ainda continuar vivo. Ele simplesmente veste roupas mais sofisticadas. Agora ele diz: sou iluminado, sou humilde, sou sábio, sou diferente. Estou mais desperto que os outros. Este é talvez o ego mais difícil de perceber, porque ele se esconde atrás da virtude. O sábio não luta contra o ego. Lutar contra ele apenas fortalece sua existência. Quem está lutando? O próprio ego. O sábio simplesmente vê, e ao ver claramente, a ilusão perde força. Quando você descobre que uma corda não é uma cobra, não precisa matar a cobra. Ela nunca existiu. Da mesma forma, o sábio não elimina o ego. Ele apenas percebe sua natureza ilusória. Quando não há ninguém tentando ser alguém, quando não há ninguém tentando vencer, quando não há ninguém tentando controlar, quando não há ninguém tentando se definir, o que permanece? Permanece aquilo que sempre esteve presente, o tal, a vida, a consciência, o mistério. O vento continua soprando, os pássaros continuam cantando, o coração continua batendo, o universo continua existindo. Tudo acontece sem a necessidade daquele personagem imaginário que reivindica a autoria de tudo. Então, o homem descobre algo extraordinário. Ele nunca foi uma onda isolada tentando sobreviver ao oceano. Sempre foi o próprio oceano manifestando-se como uma onda. E nesse reconhecimento silencioso nasce a verdadeira liberdade, pois o ego vive tentando proteger aquilo que jamais existiu, enquanto o sábio repousa naquilo que jamais poderá ser destruído. O ego não quer ser feliz. O ego quer continuar existindo. E se a felicidade exigir o fim da história que ele conta para si mesmo, ele escolherá o sofrimento, porque o sofrimento ainda diz: eu, meu problema, minha dor, minha injustiça, minha busca. Até a infelicidade pode ser alimento para o ego. O ego prefere ser um miserável importante a ser ninguém em paz. Essa é a parte desconcertante.
Muita gente diz que quer liberdade, mas quer apenas um ego mais confortável. Quer um eu menos ansioso, um eu mais admirado, um eu espiritual, um eu curado, um eu bem-sucedido. Mas o tal não aperfeiçoa a prisão. Ele abre a porta, e quando a porta se abre, o ego treme, porque percebe que a paz verdadeira não é sua vitória, é sua ausência. O ego é o ladrão que grita: peguem o ladrão. Ele cria o problema e depois se oferece como solução. Ele diz: eu preciso me encontrar. Mas quem é que está perdido? Ele diz: eu preciso controlar minha mente. Mas quem é esse eu, separado da mente? Ele diz: eu preciso vencer meu ego. Mas quem quer vencer? Veja a astúcia. O ego sobrevive até na narrativa de destruí-lo. Por isso, o sábio não o combate. Ele o ilumina. E quando a luz entra, descobre-se algo terrível para a vaidade humana. Talvez você não tenha uma vida. Talvez a vida tenha você. Talvez você não esteja respirando. Talvez esteja sendo respirado. Talvez você não esteja caminhando pelo tal. Talvez o tal esteja caminhando em você. O ego é a crença de que a onda move o oceano. O despertar é perceber que a onda é movida pelo oceano. Então, a pergunta mais profunda não é: como abandono meu ego? A pergunta é: o que sou eu antes do personagem? Antes de responder, veja quem está fazendo a pergunta, porque existe algo profundamente perturbador que quase ninguém deseja investigar. Você passou a vida inteira acreditando que conhece a si mesmo, mas tudo o que conhece são descrições. Você conhece seu nome, sua profissão, sua história, suas memórias, seus gostos, suas opiniões, mas nada disso é você. Tudo isso são conteúdos que aparecem na consciência. O observador permanece desconhecido. E aqui surge uma das maiores ilusões da humanidade. O ego acredita que ele é o dono da experiência. Mas observe cuidadosamente. Você escolheu nascer. Você escolheu o corpo que possui. Você escolheu seus pais. Você escolheu a época em que nasceu. Você escolheu a língua que fala. Você escolheu o primeiro pensamento que teve hoje
ao acordar? Não. Tudo isso simplesmente aconteceu. E, no entanto, existe uma voz dentro da mente que reivindica a autoria. Ela aparece depois do acontecimento e declara: eu fiz, eu escolhi, eu decidi. O ego é como um ministro que chega depois da batalha e toma para si o mérito da vitória. A vida acontece primeiro, a narrativa vem depois. O ego não existe apenas como uma ilusão de identidade. Ele existe como uma resistência ao que é. Toda vez que a realidade diz, isto é, o ego responde, não deveria ser. E daí que nasce sua força. Ele é uma máquina de oposição. O momento presente diz, chuva. O ego responde, eu queria sol. O momento presente diz, envelhecimento. O ego responde, eu queria juventude. O momento presente diz, mudança. O ego responde, eu queria permanência. O momento presente diz, morte. O ego responde, eu queria eternidade. Observe, o sofrimento não nasce da realidade, nasce da resistência à realidade. O tal flui, o ego contrai. O tal aceita, o ego exige. O tal acolhe, o ego resiste. O tal dança, o ego calcula. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que os sábios perceberam e que raramente é compreendido. O ego não tem existência própria. Ele depende completamente da atenção. É como uma sombra. Uma sombra não possui substância. Ela existe apenas enquanto certas condições estão presentes. Da mesma forma, o ego existe apenas quando há identificação. Quando você acredita no pensamento, ele parece real. Quando você observa o pensamento, ele começa a perder consistência. Quando você investiga profundamente, ele desaparece. Não porque foi destruído, mas porque nunca esteve lá da forma que você imaginava. Mostre-me o seu ego. Não a ideia dele, não a definição, não a teoria. Mostre-o diretamente. Onde ele está? No corpo? Qual parte? Na cabeça? No coração? Entre os pensamentos? Entre uma memória e outra? Se você procurar honestamente, encontrará apenas fenômenos surgindo e desaparecendo. Sensações surgem, pensamentos surgem, emoções surgem, memórias surgem, desejos surgem. Mas aquele eu sólido que deveria estar controlando tudo nunca é encontrado. É como procurar o personagem principal dentro de um filme. Existe a história, mas o personagem não existe fora dela.
Você passou a vida tentando salvar algo que nunca esteve em perigo, porque aquilo que nasce e morre é apenas a história, a identidade, o personagem, a máscara. Mas aquilo que observa a história não nasceu com o corpo e não envelhece com a idade. Neste exato momento, existe uma presença silenciosa olhando através dos seus olhos. A mesma presença que existia quando você tinha 5 anos. A mesma quando tinha 15. A mesma agora. Os pensamentos mudaram, o corpo mudou, as crenças mudaram, mas algo permaneceu. Algo que não possui nome. Algo que não pode ser definido. Algo que não pode ser transformado em objeto. Os taoístas chamavam isso de Tao, não porque fosse um nome adequado, mas porque não havia palavra melhor. E o grande segredo é este: o ego está sempre tentando tornar-se algo, mas o Tao não precisa se tornar nada, porque já é tudo. Por isso, o sábio para de perguntar: quem sou eu? E começa a contemplar algo muito mais profundo. Quem é aquele que precisa desesperadamente ser alguém? Quando essa pergunta é investigada até o fim, algo extraordinário acontece. Não se encontra uma resposta. Encontra-se silêncio. E nesse silêncio, pela primeira vez, não há ninguém para ser defendido, ninguém para ser exaltado, ninguém para ser diminuído. Apenas a vida, vasta e misteriosa, fluindo por si mesma. Durante toda a sua vida, o ego esteve ocupado, criando objetivos, criando problemas, criando identidades, criando medos, criando desejos, criando histórias. Mas existe uma razão secreta para toda essa atividade. Uma razão tão profunda que quase nunca é percebida. O ego está fugindo de uma descoberta. Ele está fugindo da descoberta de que ele nunca foi necessário. Pense nisso profundamente. O Sol nasceu bilhões de vezes sem sua opinião. As estrelas surgiram sem sua autorização. Os rios correram sem sua ajuda. As florestas cresceram sem sua supervisão. Seu coração bateu milhões de vezes enquanto você dormia. Seu sangue circulou. Suas células trabalharam. Sua respiração continuou. Tudo aconteceu sem o eu. E o mais desconcertante é que continuará acontecendo. O universo não precisa do personagem que sua mente chama de eu. A vida não depende dele.
A existência não depende dele. O tal não depende dele. Um dia você morrerá, e aquilo que você chama de minha vida desaparecerá. Seu nome desaparecerá, suas conquistas desaparecerão, suas opiniões desaparecerão, seus títulos desaparecerão, até mesmo a memória que os outros possuem de você desaparecerá. Talvez em 100 anos, talvez em 200, talvez em 1000, mas desaparecerá. E o universo permanecerá exatamente onde sempre esteve. As montanhas continuarão existindo, os ventos continuarão soprando, as estrelas continuarão brilhando, como se você nunca tivesse passado por aqui. Para o ego, isso é insuportável, porque ele deseja ser indispensável, deseja ser o centro, deseja ser permanente, deseja ser especial. Mas o tal sussurra algo devastador. Você não é necessário. E é justamente aí que se esconde a libertação. Porque quando você percebe que não é necessário, também percebe que não precisa carregar o peso de sustentar o universo. Não precisa controlar tudo, não precisa provar nada, não precisa tornar-se alguém, não precisa vencer, não precisa ser lembrado, não precisa justificar sua existência. A flor não precisa justificar porque floresce. O rio não precisa justificar porque corre. A nuvem não precisa justificar porque atravessa o céu. E você também não. E aqui existe uma verdade ainda mais profunda, talvez a mais profunda de todas. O ego acredita que seu maior medo é a morte. Não é. Seu maior medo é descobrir que aquilo que morrerá nunca foi quem você realmente é. Porque se isso for verdade, então toda a sua luta foi por uma sombra. Toda a sua ansiedade foi por uma sombra. Toda a sua necessidade de reconhecimento foi por uma sombra. Toda a sua busca por importância foi por uma sombra. E aquilo que você realmente é, aquilo que observa silenciosamente estas palavras neste exato momento, nunca precisou de nenhuma dessas coisas. Essa é a notícia mais terrível para o ego e a mais bela para o sábio, pois o ego vive tentando eternizar uma ilusão, enquanto o sábio finalmente descansa no que nunca nasceu e por isso mesmo nunca poderá morrer.